2 dias depois de ter determinado o bloqueio do aplicativo Telegram, o ministro de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, voltou atrás e suspendeu a medida no domingo. De acordo com Moraes, a revogação ocorre porque a plataforma cumpriu as determinações judiciais que estavam pendentes. Entre as ordens acatadas pelo Telegram está a exclusão de uma mensagem do canal pessoal do presidente Jair Bolsonaro. A postagem continha um link para a investigação da Polícia Federal sobre um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. A lista também continha outras exigências, como o bloqueio do canal do jornalista Cláudio Lessa, esclarecimentos sobre as medidas que a plataforma vem tomando para barrar a propagação de notícias consideradas falsas e a indicação de um representante da empresa no Brasil. Na sexta-feira, o russo Pavel Durov, fundador do Telegram, já havia enviado um pedido de desculpas ao STF pelo não cumprimento das decisões da Corte. Citando o bloqueio de perfis do jornalista Alan dos Santos, ele escreveu que o Telegram cumpriu uma decisão judicial anterior no fim de fevereiro e respondeu com uma sugestão de enviar futuras solicitações de remoção para o endereço de e-mail dedicado a isso. Fiuza, vamos retomar a análise sobre o tema. 3 minutos para você, meu amigo. Claro, eu acho que já expus aí anteriormente o ponto central para mim, né? O Supremo Tribunal Federal tem que se manifestar sobre essa matéria. O ministro Alexandre de Moraes criou uma tese, ele coloca como alvo da sua medida uma alegoria, né? A ideia de que está presente nesta rede uma articulação, uma urdidura conspiratória, toda aquela literatura que ele tem usado para alimentar seus inquéritos de perseguição, né? Ele usa teses desse tipo para perseguir pessoas. Ele está testando o poder dele, né? Ele está exorbitando as suas prerrogativas. E nesse ponto a gente percebe a zona mais perigosa, que da parte do Telegram, ceder a este pedido de remoção de um conteúdo no canal do presidente da República. Esta informação que estava lá, ela se refere a um inquérito real. Ela se refere à investigação de um fato que aconteceu, que foi a invasão e violação do sistema eleitoral brasileiro. Eu absolutamente não consigo entender aonde é que está a premissa de que essa informação não pode estar acessível ao público. Então, a rede Telegram, que era até aqui uma rede mais livre, é mentira que seja uma rede a serviço de um grupo político, conspiratório, obscuro, é mentira, serve para muitas coisas, para muita gente, é uma rede imensa de enorme alcance. E este fato de atribuir ao presidente da República uma especulação, uma ação de tentativa de desestabilização eleitoral por divulgar informações relativas ao inquérito real da Polícia Federal em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral é um fato absolutamente estranho e duvidoso. Quem tem que ser investigado aí é o corpo funcional do TSE, que não sei o que fez com esse inquérito. Os arquivos que continham a possibilidade de investigação desta violação ao sistema foram apagados. Esses são os suspeitos, esses têm que ser investigados. E o Telegram, então, ao conceder este pedido ao Alexandre de Moraes, está fazendo com que o ministro Alexandre de Moraes realmente acredite que ele precisa apenas de algumas matérias na grande imprensa e dos seus atos de vontade e das teorias que ele cria para exercer um poder absoluto. Ana, quero te ouvir também sobre esse assunto. Bom, o Fiuza trouxe uma questão muito interessante ontem no programa 4x4, o Fiuza que teve o perfil bloqueado, né, no Twitter, aí por uma turba histérica que odeia a liberdade de expressão e que apoia a censura. Já falamos aqui dessa turba que é o Sleeping Giants. E o Fiuza trouxe uma reflexão muito importante. O ministro Alexandre de Moraes, ele pediu a suspensão do Telegram.
Um dos motivos seria que a empresa não tem um escritório no Brasil. E a questão que o Fiuza traz, muito pertinente: onde é o escritório do Sleeping Giants? Quem está por trás do Sleeping Giants? Quem responde pelo Sleeping Giants? Ou o Sleeping Giants é só uma nuvem que fica passeando por aí, jogando alvo nas costas daqueles que fazem perguntas pertinentes e incômodas? Então, essa fica aí uma reflexão para o próprio ministro Alexandre de Moraes. Eu volto a dizer aqui, Aros, também, onde o Telegram é banido, né? Não custa a gente falar mais uma vez. Ele é banido no Azerbaijão, Bielorrússia, Irã, Cuba, Paquistão, Rússia, Tailândia e China. E, obviamente, que o aplicativo é banido nesses países por uma palavra: censura. Censura pura e absoluta. Mas não, no Brasil é banido porque o iluministro Alexandre de Moraes tem que defender a democracia, tem que combater as fake news, né? Que fake news? Eu quero trazer um exemplo que está acontecendo atualmente aqui nos Estados Unidos, Aros, em relação a aquela história em 2020, poucos meses antes da eleição presidencial americana, sobre o computador, o escandaloso computador do filho de Joe Biden, que foi encontrado com um material ali diverso, desde pornografia, vídeos pornográficos, fotos pornográficas com prostitutas, também fumando, usando drogas, como também alguns e-mails que relatavam um possível tráfico de influência do pai quando ele era vice do Barack Obama. Pois bem, o jornal de grande veiculação New York Post, fundado aí por um dos pais fundadores dos Estados Unidos, Alexander Hamilton, publicou a notícia e o seu perfil foi derrubado, assim como o do Fiuza também. O perfil foi derrubado, foi cancelado. Quem retuitou a matéria também teve os tweets derrubados. Fake news, esse computador não existe. Inclusive, Aros, o que foi colocado na época por outros veículos de informação ou de desinformação, como queiram, era que a história do computador do filho do Joe Biden era uma interferência russa, uma desinformação russa. Pois bem, essa semana o New York Times admitiu que a história é verdadeira. Quantos meses depois, né? 1 ano e meio depois, o New York Times admitiu que a história é verdadeira, que o computador existe, que as informações são legítimas. Pois bem, quem decide o que é fake news? Quem checa os checadores? E, mais uma vez, a gente volta ao comentário inicial. O Senado precisa trazer responsabilidade para esses ministros, colocá-los no plenário, para que o plenário vote mas não, o impeachment não vai passar no plenário. Não tem importância, mas precisa ser colocado no plenário para que a população brasileira, para que toda a nação veja quem vai votar contra um processo de impeachment de um juiz que adora inconstitucionalidades. E aí, para finalizar, Aros, eu vou repetir, porque eu anotei de tão maravilhosa que é a frase que Augusto Nunes disse a semana passada: onde estão os ministros e políticos que estão algemados pela falta de coragem e bravura neste país? Já encontrou, Augusto, resposta para essa pergunta que você fez ou não? Não encontrei resposta e não encontrei as pessoas que devem responder a isso, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele é um desequilibrado à solta do Supremo. Bem lembrou o Guilherme que o presidente Fux disse que o Supremo não seria mais uma fábrica de decisões monocráticas, né? Mas piorou. Eles não se reúnem. Eu quero saber, Carlos, o que há que eles não fazem mais sessões nem virtuais. E fica o Alexandre de Moraes agindo, né, com total liberdade e se mostrando uma espécie de pistoleiro que entra no salão, atira e depois vai querer saber o que é que fez o morto. Ele fechou o Telegram sem saber do que se tratava. Ele qualificou, né, o Telegram de... É uma espécie de ninho
de pedófilos, é uma rede que se presta à prática de crimes, é o instrumento usado por difusores de ideias neonazistas. Ele disse tudo isso e agora liberou. Quer dizer, então ele age irresponsavelmente, porque se há criminosos usando uma rede, então tem que pegar esses criminosos. Essa rede precisa ser investigada. Não para atingir o presidente Bolsonaro e alguns jornalistas que divergem dele. Ele adotou esta medida que é completamente absurda. Equivale a você fechar o hospital onde um médico assediou uma enfermeira, a fechar a mesa em que falaram mal dele, fechar o Clube Paulistano por causa da mesa em que falaram mal dele, Alexandre, que é sócio do clube. É parecido com isso. E ninguém protesta, pelo menos isso, ninguém protesta contra esses atos do Alexandre de Moraes. Eu li a sentença, a decisão dele, o texto são 20 páginas, ele faz, a palavra que mais aparece é sigilo. Então, nada revela quando não interessa a ele a chegada da informação ao público. Ele chama de Polícia Federal a delegada Denise, que chefia aquele puxadinho do Supremo, que se transformou numa polícia política a serviço do Alexandre de Moraes. Aquilo não é a Polícia Federal. Não tem a concordância do chefe da Polícia Federal, não tem a concordância da maioria da Polícia Federal. Então são policiais federais chefiados pela Denise que fazem o que ele quer. Agem assim desde sempre. Eles foram parceiros em decisões que levaram à prisão de deputado com imunidade parlamentar, ao flagrante perpétuo, tudo isso precisa acabar. Nessa decisão, ele contrariou decisões anteriores muito claras dos ministros Lewandowski, Rosa Weber e Fachin. Agora aparecem coisas que o Supremo precisa discutir. O Fachin, nessa sentença, o Fachin diz que agora entramos na era da informação qualificada. O Telegram transmite, é um meio de acesso a informações sobre a guerra na Ucrânia. Qual é a informação qualificada entre as difundidas pela Rússia e pela Ucrânia? Ele sabe? Na guerra, quando começa uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Ele sabe identificar isso aí, o Fachin? O Alexandre de Moraes certamente saberá. Ele acha que sabe. Então é o seguinte, o ministro Afonso Arinos, era ministro das Relações Exteriores do governo Jânio Quadros, disse a frase mais sábia quando o Jânio renunciou. Se faltou alguém que trancasse o Jânio no banheiro e esperasse passar o surto. Pois bem, alguém no Supremo precisa trancar o ministro Alexandre de Moraes no banheiro toda vez que ele resolve tomar uma decisão monocrática. Zé Maria, hoje é o Telegram, e amanhã? E depois? Pois é, entraram na fila, né? Olha, Carlos Aros, meu grande amigo, você entende muito desta área, eu acompanho muito você aqui na Jovem Pan, e você sabe que eu falava para um deserto quando eu dizia sobre o perigo destas plataformas que são privadas, feitas para ganhar dinheiro, naquela época estavam começando e hoje ganham muito dinheiro e são empresas. Então eu sempre achei que elas tinham um monopólio e poderiam excluir qualquer um sem dar nenhuma satisfação, como fizeram, por exemplo, com Fiuza. Eu acho isso um escândalo, mas sob o ponto de vista de uma empresa. E entendo que isso é ilegal sob o ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor. Quando se faz uma adesão pelo código, mesmo que não seja uma adesão paga, não se paga mensalidade para entrar nessas plataformas, né? Mesmo sendo grátis, você faz uma adesão. Você assina virtualmente um contrato de uso, né? Então, excluir alguém é excluir um consumidor, ferir o direito do consumidor. Veja bem, é uma relação de consumo, embora não seja uma relação paga. Então, isto é uma coisa. É a empresa, né? Agora, o que aconteceu, o Alexandre de Moraes está, vamos dizer,
cancelando mais um, que ele já fez com o Terça Livre, né? Cancelando mais um veículo de comunicação. Essas empresas hoje formam o verdadeiro novo mundo da comunicação. E quem amarelou? Alexandre de Moraes ou o Telegram? Os dois. Eu fiquei decepcionado com o Telegram. Achei que ia resistir mais. Mas eu resumiria a seguinte frase: o Telegram entrou no grupo, ou seja, sentou na cadeira ao lado das outras plataformas que assinaram acordo com o TSE de excluir os seus seguidores, ou seja, seus clientes, sem nenhuma explicação, sem mesmo dizer o porquê, porque cismou, né, de excluir. E o Telegram entrou no grupo, ou seja, está sentado ao lado dos outros e ainda pedindo desculpas. Não tinha que pedir desculpas. Tinha que dizer, olha, aqui mando eu que defino o que sai e o que não sai. Eu não tenho representação no Brasil porque não quero, não é obrigado a ter representação no Brasil. E assim por diante, mas não, amarelou o Telegram. E ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Voltando aí à sua fala inicial, entrou na fila. Todos que sentaram lá em frente ao TSE e agora em frente ao ministro estão passíveis de serem suspensos. Inaugurou uma nova época.